E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada pela pastora Nazaré, porque é uma grande pastora, influenciadora da minha vida. E eu amo esta mulher, né? E ela falou assim: Carol, eu me senti tão à vontade quando fui pregar na sua igreja. E eu posso dizer a mesma coisa, eu me sinto muito à vontade com vocês. Muito acolhida, muito amada. Amém? E eu tenho uma palavra que tem tocado no meu coração, eu já pude ministrar ela lá na nossa igreja. Então, vou trazer para vocês o contexto. Eu queria que, antes disso, vocês abrissem lá em Gênesis, no capítulo 6. Daqui a pouco eu falo o versículo. Vou trazer o contexto dessa passagem para daqui a pouco a gente começar. Amém? Acontece que, nesse momento, Gênesis 6. A humanidade ela começa a ser corrompida. Engraçado, né? Se repete de novo, né? Se repete. A humanidade ela começa a se corromper. Começa a ter junção de filhos de Deus com os filhos dos homens. E aí eu quero trazer aqui um contexto para vocês sobre essa questão dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Os filhos de Deus, aqueles que estão ligados em Deus, somos nós, amém? Aqueles que querem pertencer ao reino do Senhor Jesus, aqueles que não querem negligenciar com a palavra, aqueles que querem viver com a palavra, esses são os filhos de Deus. Amém. Jesus nos deu esse poder, amém? Amém. Mas aqui nesse momento, os filhos de Deus, aqueles que eram da descendência de Deus, estavam junto com os filhos dos homens, ou seja, aqueles que não queriam andar com Deus, vamos colocar assim. Amém. E com isso a terra começa a se corromper. E se corromper a um ponto que o Senhor fala assim: olha, farei desaparecer da face da terra. Daqui a pouco eu falo para vocês o versículo que a gente não vai entrar nesse. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e também os animais e as grandes pequenas, as aves, que arrependo-me de havê-lo feito. Deixa eu só me ligar na hora aqui. Então Deus estava extremamente... Essa palavra arrependido é uma palavra nossa, né? Mas Deus estava extremamente chateado, porque ele não estava mais conseguindo enxergar alguém, ou pelo menos pessoas, várias pessoas, porque ele encontrou alguém, com certeza. Deus sempre encontra alguém. Mas ele não estava conseguindo enxergar um montante de pessoas, o amor dele, a presença dele, a manifestação dele. Mas dentro desse fuzuê, ele encontra um homem que se chama Noé. Ele encontra um homem que tinha uma família, ao qual a esposa não é citada, o nome dela não é citado. E eu aprendi que os nomes da Bíblia eles são muito importantes. Então, eu acredito até que a esposa de Noé não foi citada no nome, porque ela não, vamos colocar que ela não tinha uma relevância tão grande assim. Ela podia ser uma mulher mais expressiva. Talvez ela tivesse sido citada no nome dela. Mas foi citado o nome de Noé, foi citado o nome dos filhos de Noé, até por conta das suas descendências. Mas Deus, quando ele olha para aquele fuzuê, para aquela confusão que estava acontecendo na terra, ele encontra um homem. E lá na parte do versículo 9, eu queria que você começasse a ler comigo. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Amém? Amém. Nós estamos falando que Deus estava olhando para a terra e ele estava vendo aquela corrupção na terra, mas ele encontrou um homem que ele diz aqui que as características desse homem eram um homem justo e era um homem íntegro. E eu fui buscar a palavra no original de justo, essa palavra é o mesmo significado para fiel. Então Noé, podemos dizer que Noé era um homem fiel, fala assim comigo, fiel. E a palavra íntegro era um homem que vive em verdade, um homem que vive na verdade. Então Noé era um homem fiel e era um homem que vivia na verdade. E por isso, quando o Senhor olha, ele encontra em Noé algo que ele pudesse, opa, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. E essa palavra que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. O Senhor está olhando a corrupção nessa terra.
Mas ele também está procurando aqueles que querem ser fiéis a ele. Amém. E aqueles que querem Amém. ser verdadeiros com ele ou andar na verdade. Por quê? Porque um versículo anterior, no versículo 8, ele fala assim, Deus fala assim, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em algumas traduções, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. E não é assim que o Senhor faz conosco. Às vezes a gente está num turbilhão de situações que vivemos, porque estamos nesse mundo corrupto, estamos nesse mundo que às vezes nós não conseguimos mais esperar o bem da outra pessoa, mas o Senhor, quando Ele encontra conosco, Ele vê em nós. Ele vê em nós uma pessoa que quer ser fiel a Ele, uma pessoa que quer andar na verdade dEle, uma pessoa que quer mostrar integridade a Ele. E aí, com isso, ele alcança, através das mãos dele, das asas dele, a grande misericórdia e benevolência sobre as nossas vidas. E quando ele fala que ele vai exterminar a terra, ele vira para Noé e ele fala, olha só, eu preciso que você construa uma arca. E aí ele dá todo o padrão da arca. Ele fala que ele vai enviar os animais para dentro dessa arca. Então, né, a gente não precisa ficar imaginando que era Noé, chamando Noé, não estava chamando, Deus enviou cada macho, fêmea, puro e impuro, porque a palavra que diz que foram animais puros e impuros também que entraram. E Deus falou que somente da raça humana, somente entraria naquela arca aquele homem, aquela mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 esposas. Os 3 filhos de Noé não eram pequenos, eles já eram grandes, bem grandes até. Porque acho que, se eu não me engano, Deus deu essa missão para Noé. Noé tinha 500 anos, não consigo nem imaginar essa idade, gente. E eu acho que quando isso tudo aconteceu, Noé tinha 600 anos, se eu não me engano, tem uma diferença de acho que de 100 anos aí. Então imagina, né? Todos os filhos dele já estavam bem grandes, vamos dizer assim, com 100, 70 e pouco, não sei, né? Já tinham uma idade expressiva, já estava ali com a sua família. E quando Deus ele manda aquele dilúvio, ele fala que ele iria abrir as comportas dos céus, abrir um abismo, iria vir, ele fala que esse dilúvio, essa exterminação, ela seria tão grande ao ponto de até as aves também serem também exterminadas. E isso é uma coisa que ficou muito na minha mente, que eu falei assim, Deus, como foi grande esse dilúvio. E nós não temos uma noção do poder do nosso Deus. Gente, é poder de Deus. É a natureza se curvando à ordem de Deus. Vai abrir e vai arrumar tudo, vai passar cerol em todo mundo. Essa é uma gíria, né, lá do Rio de Janeiro. Vai, olha, exterminar todo mundo. Então você imagina, se os pássaros voam, sei lá, muito alto, né? Vamos botar uma águia, que é aquela que voa mais alto. Imagina um dilúvio nessa proporção. Imagina o dilúvio exatamente numa proporção onde você que está buscando a fidelidade em Deus, você que está buscando andar com Deus, você que está buscando entrar nessa arca com Deus, você sabe que esse dilúvio vai acontecer, mas você olha para o lado e às vezes você não encontra aquele que você gostaria de estivesse dentro da arca com você. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. É sobre essa vigilância. Nós sabemos que o Senhor não vai mais destruir a terra com dilúvio, mas o Senhor vai voltar. Amém. O Senhor ele vai recolher a igreja dele. E nós vamos subir. Mas a pergunta que eu te faço, você quer subir sozinho? Você quer realmente só ser vigilante da sua vida? Ou você quer poder ser vigilante da vida daqueles que estão ao seu lado, da sua família, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que passam pela sua vida? Porque Noé tinha uma missão. Ele precisava obedecer a Deus. E isso é muito importante. Amém? Porque lá no versículo do 6, lá no 22... Tá botando ali? Ah, tá, você que tava botando ali, desculpa. Não, vamos lá. Lá no 6, 22. Não precisa botar não.
Diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A importância de nós fazermos exatamente como Deus nos ordena, essa faz toda a diferença. E Deus nos ordenou lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, e de ir pregar. E de ir pregar o evangelho para os crentes. Ele fala, e de ir pregar o evangelho para toda criatura. Amém. Batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas a guardar a palavra do Senhor. Quando eu faço isso, eu estou sendo vigilante com o meu irmão. Quando eu faço isso, eu também estou sendo vigilante com a minha vida. Quando eu faço isso, eu estou falando para Deus assim, Deus, sabe aquilo que aconteceu quando teve corrupção humana lá no início da terra, que o Senhor encontrou um homem justo, um homem íntegro, um homem fiel, um homem que vivia na verdade? Noé, pode contar comigo. Sabe aquilo que Noé fez, que foi exatamente construir a arca e fez exatamente como Deus tinha ordenado? Senhor, pode contar comigo. O que o Senhor tem ordenado na palavra de Deus e que Ele fala com você, mas que você ainda não consegue fazer? Porque talvez você não esteja tão vigilante com a sua vida. Talvez você esteja sei lá, com uma outra percepção de que Jesus talvez vai demorar muito para voltar, ou de que vai dar tempo, ou de que talvez hoje não seja o dia de fazer isso. Não, vou esperar um pouquinho mais, eu ainda não amadureci isso para fazer. Quais são as desculpas que vocês colocam? Porque Noé não colocou nenhuma desculpa. Noé não colocou nenhuma desculpa. E você pode até pensar, mas Noé não colocou nenhuma desculpa, porque Noé deve ter ficado com medo, afinal ia vir um dilúvio. Mas eu acredito que Noé não tinha uma ideia da proporção do que iria acontecer. Porque nem a gente consegue, às vezes, mensurar essa ideia. Agora, nós sabemos que Cristo vai voltar, não sabemos? Mas nós temos a ideia da proporção de como essa terra vai ficar? E não tem. Porque o Espírito Santo que está em nós, que Jesus deixou em nós, quando Ele arrebatar a sua igreja, queridos, eu acredito que vai ser um dilúvio, não de águas, mas um dilúvio de corrupção, de lama, que nós não vamos conseguir entender. Que se isso que nós estamos vendo já, às vezes, nos constrange o nosso coração, imagina sem a igreja do Senhor nessa terra. Então, quando nós falamos assim, sermos vigilantes, é exatamente porque Cristo está avisando. Ele está avisando desde o início. Se Ele ver corrupção, Ele vai extinguir. Não seja a forma que Ele... nós não queremos entender qual é a forma que Ele vai extinguir. Ele vai extinguir. Mas Ele quer também encontrar homens que estejam dispostos a fazer como Ele quer. Homens que estejam dispostos a viver a verdade dele. Homens que estejam dispostos a ser fiéis com ele. E, gente, o que é um homem fiel? Um homem fiel é um homem que não vai trair os princípios do Senhor. Não é verdade? Um homem fiel é um homem que não vai abrir mão da palavra de Deus. Um homem fiel é um homem que, mesmo nas suas dificuldades, ele vai falar para Deus, Deus, essa daqui é a minha dificuldade. Essa daqui, ó. Porque um homem fiel significa que é um homem que acerta em tudo. Quando eu falo homem e mulher, tá bem, gente? Um homem fiel é um homem que ele não vai negociar, mas ele vai saber as suas limitações. Amém? Vai lá comigo. No capítulo 7, no versículo 5, a gente vai ler mais uma vez o Senhor falando a mesma coisa. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ou seja, mais uma vez o Senhor falando que Noé estava fazendo tudo conforme ele estava mandando. E eu não sei como é para vocês, mas já teve algum... Deus já direcionou alguma coisa a vocês que era meio louca? Que quando você falou com alguém, a pessoa falou assim, essa pessoa tá esquisita. Eu acho que sim, porque a pastora Nazaré é bem... né? Você fala, vamos orar aqui, vamos orar ali. Aí você fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Gente, o Senhor fala com o povo dele, amém?
E existem coisas que o Senhor vai mandar a gente fazer que aos olhos dos outros vão parecer meio loucura. Mas aos olhos de Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Talvez aos olhos daquele povo que estava vendo Noé construir aquela arca, e assim, o que este homem está fazendo? Talvez até a sua família pudesse, a gente está conjecturando aqui. Mas é exatamente assim quando o Senhor manda a gente fazer algo. E que às vezes parece loucura. O que essa mulher está fazendo? O que este homem está fazendo? Ele está somente obedecendo o ordenamento do Senhor. Está parecendo loucura para o povo, tá? Mas para a gente faz todo sentido. Porque nós estamos obedecendo a voz de Deus. Estamos sendo vigilantes. Obedecer a voz de Deus também é ser vigilante. Porque quem não é vigilante não ouve a voz de Deus. Não é verdade? Mas as 10 virgens estavam dormindo, gente. Fizeram só uma alusão aqui. E quem gritou? O arauto. Eu pergunto para você: você quer ser o vigilante que vai gritar? Ou você só quer permanecer como virgem prudente? Porque nós podemos ser virgem prudente, amém? Prudente, não imprudente. Ou você quer ser o arauto que vai gritar: o noivo está vindo? Faz assim com seu irmão: ei, o noivo está vindo. Ei, o noivo está vindo. Prepara a sua arca. Prepara a sua arca. Seja vigilante. Fala para ele: seja vigilante. Porque o noivo está vindo. Amém? Ele está vindo. Prepara a sua arca. Seja vigilante. Mas não seja vigilante egoísta. Seja um vigilante que vai gritar para acordar o outro. Seja um vigilante que vai levar a sua família junto para dançar. Seja um vigilante que vai ser como Noé aqui, que faz tudo conforme Deus ordenou. Amém? Lá no versículo 16, no capítulo 7, eu achei interessante porque fala o seguinte, versículo 16, capítulo 7 ainda. No finalzinho, depois que ele fala: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés. E aí ele fala: ih, é verdade, não é? Eu falei Moisés. Perdão, gente. E então, o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta da arca? O Senhor. Não foi Moisés. Moisés não tem esse poder. Talvez se for Moisés eu deixaria até aberto. Vamos lá, entra mais, gente. Gente, Noé. Perdão. É a idade. Noé. Obrigada. Eu tô falando Moisés desde o início? Ah, então tá bom. Noé. Perdão, gente. Mas o Senhor fecha a porta. E vai ser assim, gente. No grande dia, o Senhor vai fechar a porta. E aí eu pergunto para você: aonde você quer estar? Do lado de dentro da arca, com a sua família. E quando eu falo família, eu não falo só família, pai, mãe, filho, esposa, marido. Não, eu falo família de Cristo, família do Senhor, amém? E somos família, amém? Você quer entrar nessa arca e olhar e falar: poxa, olha a alegria. Lá. Gente, não sei o nome de todo mundo, tá? Mas eu sei que tem a Leivora, tem a Leilinha, tem a Joana, mas eu vou conhecer o nome de cada um, amém? Por favor, se eu estou trocando Noé e Moisés, imagina. Mas talvez Noé fosse deixar a porta daquela arca aberta, mas o Senhor fechou aquela porta. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer quando Ele vier nos buscar. Ele vai fechar a porta. Só que eu não sei como você se sente com isso, porque eu me sinto temerosa. Primeiro porque eu me sinto temerosa. Primeiro porque eu quero estar dentro. Às vezes, e nós sabemos das nossas limitações, das nossas falhas, amém?
E às vezes a gente tem aquela sensação de que talvez a gente não vai para dentro. Não sei vocês. Mas eu quero falar para você uma coisa que o Senhor ministra muito no meu coração. Ele, na verdade, por muito tempo da minha vida, eu falava assim, quando se Jesus vier buscar, ele não vai me levar. Eu sempre falava isso. E aí meu marido falou assim comigo, eu vou falar meu marido, tá? Ele é pastor, mas é meu marido. Ele falou assim, Carol, se você continuar negando a graça e a misericórdia de Deus, vai ficar difícil para todo lado. Ele falou, porque ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece o céu. Jesus pagou o preço para isso. Por isso que ele fala que não é por obras, para que ninguém se engrandeça. Mas é pela bondade e graça e misericórdia. E foi exatamente isso que Deus, fala aqui para Noé, não é? Que ele alcançou, ele vê e ele alcança na vida de Noé benevolência, graça e misericórdia. E é por isso que Noé entra. Não é porque somente ele era um homem fiel, íntegro, não. Porque Noé não tinha pecados. Porque o único que não teve pecado se chama Jesus Cristo. Amém? Bom, do restante, todos os homens e mulheres da Bíblia foram homens sujeitos a pecados, militando contra sua carne. Então Noé estava nesse mesmo perfil da gente, vivendo numa comunidade, numa sociedade corrupta e tendo que ser diferente para o Senhor olhar e alcançar a grande misericórdia do Senhor. E eu, por longos anos da minha vida, negava isso. Eu falava assim, não, se o Senhor voltar, eu com certeza eu não vou. Eu já me colocava do lado. E agora, eu penso assim, é óbvio que eu fico temerosa, porque se a gente não viver no temor, a gente também vai viver a vida deliberadamente. Não é isso que Cristo quer. Amém? Mas eu já aceito a graça dele, a misericórdia dele na minha vida. Então, quando eu falo assim, Senhor, eu tenho que estar temerosa, eu tenho que estar vigilante, porque esse é o meu papel. Mas eu gostaria de, quando eu estiver na sua arca, na Nova Jerusalém, né? Eu quero poder olhar para o lado e ver os irmãos. Eu quero poder olhar para o lado e saber que nós vencemos juntos. Vencemos o grande dilúvio juntos. Logo depois que acaba todo essa construção, essa devastação, né? Que o Senhor manda para limpar a terra. Diz lá no capítulo 8, no versículo 20. Pode abrir lá comigo. Gênesis 8, 20. Podemos? Depois desse grande dilúvio, amém? Depois deles terem encontrado uma terra seca. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ou seja, do melhor. Sabe quando a gente fala dos dízimos e das ofertas? É exatamente a gente entregar a oferta pura ao Senhor, do melhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós queremos entregar um louvor puro ao Senhor, o melhor. Porque nós não podemos dar o pior para Deus, tem que ser sempre o melhor. Noé, aqui, ele entende que o primeiro ato dele precisa ser edificar um altar ao Senhor, pegando o que tem de melhor, de mais puro e entregando, amém? Como o holocausto e o queimando sobre o altar. E aí, olha 21, que coisa linda. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então ele deixa claro que ele não fará como o dilúvio. Mas não significa que ele não vai exterminar, amém? Que ele não vai exterminar aquilo que não precisa, que não cabe mais, amém? E aí no versículo 22 finaliza assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E assim foi acontecendo, chegamos nos dias de hoje. Chegamos?
A terra está corrupta de novo, gente? Mas existe muita coisa, né? Mas existem homens que são fiéis e querem viver na verdade, que são fiéis, são íntegros. Existe? Então, assim, existe eu. Amém. Amém. E que o Senhor ele vai alcançar a graça e a misericórdia dele como ele alcançou na vida de Noé. Amém? Amém? Mas pula comigo lá para o capítulo de lá de Mateus, no capítulo 24, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo que eu poder. Mateus 24, versículo 36 todos? Amém. Amém. Agora, toda a palavra ela é inspirada por Deus, amém? Mas agora, observa que quem está falando aqui é Jesus. Amém. Jesus está discorrendo sobre os últimos dias. Ele vai falando como vai acontecer. E aqui ele começa a falar assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele fala isso, gente? Amém. Então, nós não sabemos o dia nem a hora. Amém? Amém. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele virá. Amém. Amém? Como foi nos dias de Noé? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores aos dilúvios, o povo vivia comendo, bebendo, ou seja, não estava nem vigilante desse estado. Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá com a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. É assim que está falando na Bíblia de vocês? Lá no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor, o nosso Senhor. Amém? Amém. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Isso é verdade? Se a gente soubesse, alguém avisasse assim, olha, a gente vai assaltar a casa de vocês iriam dormir? Você ia falar, não, tranquilo, pode assaltar, vou estar de boa, vou estar dormindo ali, deixa ele roubar tudo. Não, nunca. Mas o Senhor quer que a gente esteja vigilantes. Amém, Senhor. Ele quer que nós estejamos atentos, porque Ele não vai avisar, mas Ele quer te encontrar acordado. Ele quer te encontrar esperando. Amém. Amém? Ele quer te encontrar como aquele arauto. Vamos lá. Assim, 44. Vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois? Olha o que ele fala. Olha a pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Presta atenção. Ele está falando uma coisa, daqui a pouco ele fala de dar alimento. Quem é, pois, o servo fiel que está disposto a ministrar a palavra para o outro? A dar alimento, a dar vida? Porque não tem lógica. Se eu estiver falando de comida mesmo, não tem lógica. A gente está numa sequência de que Jesus voltará, amém? A gente está numa sequência de que, desperta. E agora ele está falando de comida, sentar à mesa e comer? Não, ele está falando de alimento. Daquele servo que vai estar ali vigilante, vai estar alimentando com a palavra do Senhor a sua família, vai estar alimentando a sua vida com a palavra do Senhor, vai estar alimentando aqueles que precisam ser acordados. Gente, existem pessoas dentro da igreja que precisam ser acordadas pela gente. E que estão dentro da igreja. São aquelas virgens. Seja o arauto. Seja o vigilante. Amém. Seja atento. Amém. Seja atento, amém? Amém? Volta lá. Aí no 46. Feliz é o servo que o Senhor encontrará fazendo assim quando voltar. Fazendo o quê? Aquilo que ele acabou de perguntar. Entregando, dando alimento, servindo ao Senhor. Amém? Garanto que ele o encarregará
47. De todos os seus bens, mas suponham que este servo seja mau. E diga a si mesmo, o meu senhor está demorando, né? Jesus está demorando, né? Não pode ter alguém assim falando isso? Então comece a comer, a bater nos seus conservos, a comer e beber com os beberrões, ou seja, perde toda a integridade, a fidelidade de estar na casa do Senhor, começa a se esfriar, começa a se corromper, começa a dizer, tá, desde que eu era pequeno eu aceitei o Senhor Jesus, mas até agora ele não voltou, pode ser que ele não volte mais, querido, não caia nessa. Isso é astuta do inimigo. Jesus vai voltar o dia e a hora, no tempo dele, na hora dele. Ele até fala que ele vai encurtar até por benevolência das nossas vidas, por amor às nossas vidas. Ele até fala isso. Mas o que cabe a gente? Sermos servos. Fazer como Noé fez, tudo conforme o Senhor disse. Fazer como Jesus está falando. Não caia nessa, não seja mal. Não seja um servo mal. Dê alimento. Não vá beber com os beberrões, não vá comer com os comilões, não vá se distorcer, não vá bater nos seus conservos, né? Que aqui ele está falando de uma questão do próprio servidão. Não ache que a vida é assim, não. Lembre-se que eu vou voltar. Lá no versículo 50. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e ele punirá severamente. Ele dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Dilúvio pior do que esse não vai existir. Então, quando o Senhor está falando para a igreja dele, aqui, para nós, amém? Porque a palavra dele é viva, amém? Ele está falando, acorde, porque está chegando um grande dia, mas eu quero te encontrar como aquele servo fiel, íntegro. Como um homem que vai entrar na minha arca, na minha nova Jerusalém. Como um homem que não vai ser confundido por essa terra, ele vai ser bem separado, sabe? É assim que ele quer te encontrar. É assim que ele quer encontrar a igreja do Senhor. Amém? E aí eu queria que você abrisse comigo lá, só para a gente finalizar em João. Lá em Mateus também, eu esqueci de abrir aqui com vocês, mas um pouquinho antes, no capítulo 24, um pouquinho antes, ele fala que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, nós precisamos permanecer até o fim, né? Permanecer mesmo. Mas vai lá comigo, João, no capítulo 3, nós estamos cansados de escutar essa passagem no versículo 16. Aleluia. Amém? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que neste foste salvo por meio dele. Quem é a arca nossa agora? Se chama Jesus Cristo. Amém? Por meio dele. Somente de Jesus nós vamos ter a salvação. Amém? Vamos dar lá a sequência. 18. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Lembra que eu falei que às vezes eu estava negligenciando a graça e a misericórdia em Deus? Então eu estava praticamente sendo condenada. Né? Eu estava negando o grande amor de Deus pela minha vida. Então eu gostaria hoje, antes de vocês sentarem à mesa com o Senhor, você entendesse dessa grande graça e misericórdia que alcança a sua vida. Que não é pelas suas obras, mas as suas obras são importantes, mas não é por elas que você vai ser salvo. É porque Deus enviou o Filho dele para pagar o preço pelas nossas vidas. Para que ele fosse o único caminho, a verdade e a vida. Para que ele fosse a nossa arca. Amém? Vamos lá, dá sequência. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Existem pessoas que não vão se aproximar de Jesus porque elas não querem Jesus mesmo. Porque elas não querem. Pasme-se. É triste. Porque você se pergunta assim, como a pessoa não quer Jesus? Ele é o único caminho. Não é assim? Mas, infelizmente, existem pessoas que não querem Jesus. E elas não vão se aproximar da luz porque elas não querem que as suas obras sejam manifestas pelo poder da luz. Mas, preste atenção, 21. Mas, quem pratica a verdade vem para a luz. Amém, Senhor, glória a Deus. Noé praticou a verdade, foi um homem íntegro, amém? Lembra que eu falei que integridade também é a tradução de verdade? Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Voltou para Deus, agora foi para Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vai ser assim com a gente. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar vigilantes. Amém. Precisamos estar vigilantes.